Bom, ainda sobre direito empresarial, nós vamos ver agora as questões relativas na aula 29. Ó. Aula 29, nós vamos falar sobre o direito empresarial no Código Civil. Tá? Nós falamos do direito empresarial na Constituição, na aula anterior, e agora como é que se dá isso no Código Civil. Então você vai ver lá, ó, que no Código Civil são diversos artigos, né? Então ele fala do empresário, no artigo 966 a 980-A, das sociedades empresárias, né? Ele começa a falar sobre quais são os tipos de sociedade empresária nesses artigos, o estabelecimento empresarial, né? Como é que você cria essas empresas, e institutos complementares, como registro, nome empresarial, prepostos, escrituração, né? E assim sucessivamente. Direito empresarial e Código Comercial. Então, como nós falamos anteriormente, o Código Civil, pessoal, ele revogou a primeira parte do Código Comercial, né? Então, a segunda parte, a partir do artigo 2045, ele vem tratando sobre as questões que foram revogadas lá no Código Comercial. A segunda parte, então, do Código Comercial continua vigente, ó, regulando o quê? O direito comercial marítimo, né? Como eu falei para vocês, falando de mercância, de embarcação, né? E outros assuntos sobre direito comercial. Bom, existe um projeto de lei, né? A 1572 de 2011, para haver uma alteração do Código Comercial, tá? O projeto é do deputado Vicente Cândido, né? E ele tenta trazer, além das normas do conteúdo empresarial, ele tenta trazer a realidade atual, né? Que são dos negócios jurídicos, que é principalmente a questão do comércio eletrônico. Ok? Então, ele ainda continua lá na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial, e ainda não foi julgado. Bom, o projeto de Código Comercial, por exemplo, aquele projeto, ele vem tratar de o que é eletrônico, né? O que é comércio eletrônico, né? Comércio eletrônico abrange não somente a comercialização de mercadorias, como também a de insumos e a prestação de serviços, incluindo bancários. Ok. As leis extravagantes, né? Nós falamos sobre o Código Civil, nós falamos sobre o Código Comercial e quais são as leis extravagantes que falam sobre a história do direito empresarial aqui no Brasil. Relembrando a vocês que as leis extravagantes são aquelas leis que, por exemplo, para que ela existisse, ela foi pegando partes, por exemplo, do direito comercial, do direito civil. Então, com as reformulações novas. Então, ela fez um compêndio e criou uma lei nova, né? Então, essas leis são chamadas de leis extravagantes. A lei que dispõe sobre sociedade por ações, a lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial, propriedade industrial, lei das duplicatas, né? E além dos tratados e convenções internacionais, como a lei de Genebra, que a gente falou agora há pouco. Além dessas fontes, a Constituição Federal, Código Comercial, Código Civil e as leis extravagantes, o direito empresarial tem como fontes a analogia. Nós vimos no começo do curso de Direito, pessoal, quando a gente estava tendo aula presencial ainda, que eu falei para vocês o que era analogia. Analogia é uma comparação. Então, muitas vezes, quando você não tem uma lei que regula sobre aquilo, você, em alguns casos, você pode pegar uma lei parecida ou uma decisão parecida com naquele caso e fazer uma analogia. Os costumes, né? E os costumes são baseados na boa-fé das pessoas e observando as leis, né? E os princípios gerais do direito são essas as outras fontes do direito comercial. Bom, quais são os princípios? Quais seriam os princípios? Função social da empresa. Então, pessoal, a empresa,
função da propriedade, ela não é só a questão do lucro. Ela tem que pensar em não ferir os valores sociais do trabalho. Tá? Então, se você cria, por exemplo, um trabalho degradante, né, próximo à escravidão, você está ferindo, né, você não está cumprindo com a função social da propriedade ou da empresa. Né? A livre iniciativa, ou seja, o Estado não interferir para que as pessoas tenham que autorizar que as pessoas iniciem, por exemplo, uma atividade. Então, isso é o princípio da livre iniciativa. Interdição da concorrência desleal. Então, um dos princípios basilares do direito empresarial brasileiro é a preocupação com a concorrência desleal. Para isso, foi criado uma história chamada Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tá? Então, ele foi criado por lei, né, e é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Ó. Ele é vinculado ao Ministério da Justiça. E a função dele é fiscalizar, prevenir, apurar abuso de poder econômico. Tá? Tutelando a sua prevenção e a repressão desses abusos. Vedação de propaganda enganosa, por exemplo, eles chamam comparativa e vexatória aqui, mas são qualquer tipo de propaganda que por exemplo, ludibria o consumidor, né? Esse é um exemplo. Aí ele vem falando ainda um pouco sobre a publicidade, né? E a publicidade comparativa no Brasil. Então vocês vão dar uma olhada aqui, algumas decisões do STJ sobre isso. Livre concorrência, tá? Aqui, ó. Então a ideia é de que se estabeleça concorrência mesmo, porque aí a atividade econômica proporciona, né, a concorrência entre todos. A ideia é que, segundo o pensamento liberal, né, é de que quanto maior a concorrência, melhor. Os preços caem e tal. Isso não é bem verdade, mas é um princípio do direito, né, do direito empresarial. Preservação da empresa, né? Então, a ideia é de que a empresa busque-se mecanismos de que a empresa sobreviva. E é interessante no capitalismo e no liberalismo de que existem muitas formas de salvaguardar as empresas. Né? A gente viu, vocês já viram aí nas histórias, principalmente das bolhas econômicas, que o Estado ele financia ou ele ajuda, principalmente bancos que quebram, instituições e outros, né? Como forma de que a empresa não quebre. Mais difícil a gente vê em relação, por exemplo, ao trabalho, ou ao trabalhador, de preservar o trabalho. Mas de preservar a empresa, a gente vê constantemente, principalmente no liberalismo econômico. Né? Muito bem, então isso é um preceito, né, do direito empresarial. Boa-fé. Boa-fé, pessoal, é um princípio de lealdade, probidade e diligência. Né? Então, boa-fé é as suas atitudes, né, serem corretas, serem leais. A gente vai perceber que a boa-fé ela pode ser subjetiva quando, no aspecto interno, quando você tem a intenção, por exemplo, de ludibriar as pessoas, ou de ludibriar ou fazer isso em relação às regras. Né? Então, existem regras de conduta, né, que você quebra. Intencionalmente é a subjetiva. Aquela sua intenção de fazer com que as coisas não saiam corretas ou com lealdade. Quando você age dessa forma, você quebra as regras, você está descumprindo com a boa-fé objetiva. Né? Okay? Que espera de você. Bom, em relação à boa-fé, quais seriam os deveres, né? Os deveres secundários de informar, de cooperar e de proteger. Então, o que diz cada um deles? O dever de informar, pessoal, é informar de forma correta. Né? Então, quando você coloca uma propaganda enganosa,
você está ferindo esse preceito, né, de informar. Então, tem os requisitos da informação, que é a adequação e a suficiência, mas a veracidade também, né, ser verdadeiro aquilo que você está dizendo. Mas o dever de cooperar é outro. O dever de cooperar, pessoal, é quando você coopera, por exemplo, com um consumidor. Você pode cooperar, um grupo de empresas pode trazer, por exemplo, uma cooperação entre o Estado e as empresas, né, o setor privado. Ou então, mesmo entre empresas, para desenvolver o setor tecnológico numa região. Isso é possível. Mas a ideia de cooperação aqui é cooperar, por exemplo, também com um consumidor. Quando você cria diversos mecanismos, né, para que o consumidor possa pagar, por exemplo, criar. Não, você pode pagar na farmácia, você pode pagar no banco, você pode pagar. Você facilita, você coopera com o consumidor. E não dizer, olha, você só pode pagar se for na farmácia X. Imagina essa situação. Então você não está cooperando, você não está facilitando a vida do consumidor, tá? Muito bem. Então, essa é a ideia de cooperação. E de proteção e cuidado também, tá? Não só em relação, por exemplo, ao meio ambiente, a esses cuidados, mas em relação à segurança do consumidor. Quando você vende um produto que não é seguro, quando você vende um produto que pode trazer malefícios, né, você não está se preocupando com esse princípio de proteção. Né? Ok? Muito bem. Além disso, ainda tem o princípio da unidade do mercado no território. Ou seja, as condições e regras, pessoal, elas têm que ser igual em todo o território nacional. Então, imagine que você tem um setor de produção de calçado no Nordeste e outro no Rio Grande do Sul, e com regras nacionais, por exemplo, com regras estabelecendo o governo federal, por exemplo, cria regras diferentes para essas duas regiões. Então, o princípio da unidade de mercado é este. Né? O mercado ele tem o direito de ter essas condições e regras parecidas ou iguais. Né? E a garantia da defesa da propriedade privada. Né? No fim, só esse pensamento, né, só é possível se você defender a livre concorrência, a iniciativa privada, a livre iniciativa, né? É a sustentação, é o que sustenta o direito empresarial. Propriedade privada, livre iniciativa e livre concorrência. Né? Ok, então na próxima aula eu vou falar um pouco sobre algumas classificações, a gente vai iniciar, mas eu vou trazer principalmente, que é o que importa para a gente, é o que eu acredito que importa para a gente, são a prática, né? O direito empresarial na prática. Então, por exemplo, alguns estudos de caso. Ok? Então, eu fico por aqui e até a próxima.